sobre como a gente vai chegar nas outras pessoas, né? Como que a gente vai tocar, né? Colocar uma palavra de abertura, de receptividade. Eu acho que primeiro a gente pode começar a pensar não em como nós vamos nos comunicar com os outros, dessa maneira que existe, que presume que existe uma diferença entre nós, entre eu e o outro. Então, assim, eu que sou anarquista, eu que posso falar que sou anarquista, que leio livro anarquista, que acredito nessas coisas, sou diferente daquela pessoa que não. Né? Ou então estou de alguma maneira numa posição diferente em relação àquela pessoa, porque eu já sei alguma coisa e aquela pessoa ainda não sabe. Né? Então, eu acho que essa pode ser uma das razões que a gente não fale tão bem com os outros. Muito recentemente, eu entrei em contato com um material que está saindo agora pela Monstro, em que um momento o autor diz assim: eventualmente a gente vai ter que falar com pessoas que a gente não gosta. E isso ficou muito marcado e tem me feito pensar, repensar muita coisa nessa questão de abordagem, para que a gente está aqui falando de meio de comunicação, né, para que essa mensagem que a gente gosta de ver circulando chegue na outra pessoa, né? Enfim, então, eu acho que, claro, que a nossa produção de conteúdo, a nossa presença nas redes sociais, isso é muito importante, vão fazer boa parte do trabalho. Mas, ó, trabalho, né? Dessa reformulação. Porque a gente também não pode esperar que vai haver uma substituição. Né? Eles usam símbolos, a gente também. Eles têm bandeira, a gente também. Isso aí, até eu acho que é apenas uma parte do processo. Essas coisas, elas são bem comuns no modo do humano agir, assim, da nossa cultura agir, enfim. Mas existem muito mais coisas. A gente precisa de uma educação melhor, de uma formação de educadores e educadoras melhor. A gente precisa de mais posicionamento contra as hierarquias no nosso dia a dia. A gente precisa ter a capacidade, claro, como a gente estava conversando aqui, sim, a capacidade de fazer uma leitura crítica da cultura hegemônica, ao mesmo passo que a gente tem que valorizar as culturas que não, as produções culturais, vamos dizer assim, as produções culturais que não estão no hegemônico. E eu acho assim que talvez eu seja muito romântica quando eu penso nisso, mas desde 2019 que eu me dedico só à editora, e claro que a gente faz freela por fora, mas a atividade principal da vida é a editora, né? Para que ela tome a proporção de que ela pode continuar de pé sozinha, né? Uma ideia assim. É que cada vez mais existir no mundo é uma forma de resistência, de comunicação, você mostrar na sua. Não é nem uma ação assim. Que você pensa, ativa assim da sua cabeça e fala, vou fazer isso. Mas não, você existe, sabe? Você reage ao mundo, você tem opiniões, e isso é uma possibilidade, sabe? Essa diferença para mim foi muito grande. De eu sempre estar. Porque eu sou formada em letras, né? Eu sou professora e eu terminei o doutorado em 2017. E aí as pessoas sempre falam, porque quem faz doutorado tem que fazer concurso, porque tem que fazer concurso, isso, aquilo. Mas todo esse processo sempre foi muito doloroso para mim. A academia é uma coisa muito dolorosa, né? E eu desisti. E desisti porque a possibilidade de desistir
existiu para mim através de um zine. Porque aquele material, ele estava ali naquele momento existindo. E isso, disso rolou uma sequência de desistências, né? E de questionamentos sobre o que é progresso, sucesso, o que é viver, enfim. Que hoje eu vejo que eu precisava ter um exemplo antes de mim, sabe? Precisava dizer assim, nossa, realmente, existem pessoas que desistiram. Ou existem pessoas que fazem trabalho voluntário e, sei lá, fazem bicos, que é o que eu faço hoje, sabe? É, e eu converso com muitas outras mulheres, assim, porque principalmente meus círculos, assim, de contato um pouco mais privados são com outras mulheres, né? Uma coisa mais íntimas e tal, sobre corpo e tudo. E eu sempre vejo como é importante ter aquela primeira, sabe? Que apareceu ali. E eu acho que isso também, no horizonte de possibilidades de mudança social, isso também me parece muito, muito interessante. Assim como a gente falar com pessoas de quem a gente não gosta. Pode ser que a gente queira fazer uma horta num terreno que esteja meio vazio, e os nossos vizinhos não sejam anarquistas, mas eles comem batatas. Tá? E ali pode rolar uma comunicação e a nossa forma de ver o mundo é de relações horizontais, de não se deixar cair em armadilhas de hierarquia, todo esse processo aí de fazer uma horta, ele já vai ser feito por uma visão anarquista da coisa. E pode ser que o teu vizinho, que não é anarquista, concorde com você e ache bom e queira conhecer mais. E aí você fala, o canal do Betão, vai lá, assiste. Não, leia a Ana, que tá lá, tem aquela coleção de notícias. Tem a Moço dos Mares ali. Porque você conhece a Casa Invisível. Porque, sabe? E tudo isso vai. Então, assim, é que a minha opinião, assim, é que tudo tem que existir, sabe? As pessoas têm que fazer, elas têm que plantar batata, elas têm que conversar, elas têm que andar de bicicleta. A mudança, ela não é, assim, uma coisa muito simples, que vai vir de uma maneira. Ela precisa ser sendo feita e repetida. Então, em relação a isso, é, em resumo, a gente existir, a gente falar, e ter o canal, e ter o jornal, e ter a editora, é muito importante para que as pessoas possam ver, assim, que às vezes não é uma palavra que você diz para ela, às vezes é uma coisa que ela vê você interpretar, dá uma opinião ali que, opa, quer dizer que pode ser diferente.